Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 a 26. Assim está escrito: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Esse o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o conflito entre a carne e o espírito. Paulo, ao dirigir esta carta aos irmãos da Galácia, ele, após tratar vários assuntos de desvios devido aqueles que se infiltraram no meio do povo de Deus para tirá-los da firmeza em Cristo com a qual eles haviam recebido a salvação e estavam então desfrutando desta liberdade em Cristo. Mas estes chegaram ali na Galácia e começaram com seu ensino fraudulento, pernicioso, corromper o entendimento daqueles irmãos e desviá-lo das coisas espirituais e obrigá-los a viver à luz da lei, portanto, fora do alcance do Espírito. E quando Paulo recebeu esta informação, ele buscou de Deus uma orientação e trouxe esta orientação a estes irmãos, para que eles redirecionassem o seu modo de viver, para que ele estivesse alinhado aos princípios de Deus que tinham sido estabelecidos quando da pregação do Evangelho, que resultou na salvação daquelas almas. E quando chega aqui no capítulo 5, ele vai tratar de um assunto muito importante, falando sobre o conflito entre a carne e o espírito. Uma vez que nós nascemos e vivemos em pecado, a carne está ligada à natureza carnal, que é própria no ser humano, por estar corrompida, contaminada, desviada e longe de Deus. Esta natureza carnal não traz em si nenhuma coisa boa e nenhum desejo bom. Todas as coisas relacionadas à carne, à natureza carnal, a inclinação da carne, ela só vai pender para a morte,
para a inimizade, dentre as várias ações que vão se manifestar em várias áreas da vida das pessoas. Agora, uma vez que a pessoa ouviu o Evangelho, foi convencida pelo Espírito Santo, converteu-se a Jesus, passou a servi-lo de acordo com a sua vontade. O Senhor Jesus veio fazer morada no coração desta pessoa. Deus enviou o Espírito Santo para fazer morada e implantou em nós a natureza divina. Portanto, agora nós temos a natureza humana e temos a natureza divina. A natureza humana, ela é alimentada pela carne, pela inclinação carnal. A natureza divina, ela é alimentada, dirigida e orientada pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que opera na nossa vida desta forma para nos levar a identificar com o propósito de Deus e em fazer a sua vontade. Mas a partir do momento em que estas coisas acontecem, essa transformação na vida do ser humano, e ele passa então a servir a Jesus, estabelece-se desde aquele primeiro dia um conflito, em que em alguns momentos vai haver o confronto, vai haver a peleja, a rivalidade, as preferências. E nesta situação é que Paulo escreveu dizendo o seguinte: para que nós pudéssemos andar em espírito, ou seja, andar de acordo com a orientação do Espírito de Deus que habita em nós. Quando nós andamos na direção em que o Espírito Santo nos posiciona, nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos agradar a Deus e a nossa vida vai estar livre de perturbações e tormentos. Por quê? Porque é o Espírito que domina, e quando o Espírito domina e dirige, o Espírito é de paz, o Espírito é de comunhão, o Espírito é de vida, de liberdade. Então ele vai conduzir por essa estrada e levar-nos a aproximar-nos cada dia mais da presença do Senhor nosso Deus. Porque o desejo do Espírito é este, é nos levar de volta para Deus. E nós só podemos aproximarmos de Deus conduzidos pelo Espírito Santo. Porque ele conhece a maneira, o caminho e como chegar à presença de Deus. Jesus, quando partiu, antes disto acontecer, ele disse que iria rogar ao Pai que enviasse outro Consolador, ou seja, alguém da mesma espécie de Jesus. Jesus foi um Consolador, e quando ele ia partir, ele disse: eu vou rogar ao Pai, ele vai mandar outro Consolador. Quer dizer, alguém semelhante a mim, para ficar junto a vocês, para ajudar nos momentos das dificuldades. E ele vai morar em vocês. Ele vai ficar para sempre com vocês. Então, quando a pessoa converte-se a Cristo e passa pelo processo do novo nascimento, o Espírito Santo vem habitar nessa pessoa e ele vai ocupar espaço. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida da pessoa é levá-la ao arrependimento de alguma coisa que ainda está guardada dentro do coração, que precisa ser tirado de lá, para que o Espírito de Deus opere com toda a liberdade naquela vida. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele não aceita ficar somente com um compartimento da nossa vida, mas ele vem da vontade de Deus para ocupar 100% a nossa vida. E quando ele ocupa a nossa vida 100%, então ele vai redirecionar o nosso passo, os caminhos por onde podemos andar, a maneira como vamos nos portar, porque é o Espírito que vai nos levar, assim como ele levou Jesus ao deserto, o Espírito Santo leva nós também a viver neste mundo qual um deserto, cercado de tantos perigos,
mas para que possamos entender e fazer a vontade de Deus. Então, é Ele que vai conduzir. Porque outrora era a carne, era a natureza carnal. Então, as coisas vinham naquela direção. Agora, com a conversão, houve uma mudança de direção, uma mudança de sentido, de foco, de objetivo para se alcançar. Não mais aquela vida anterior, desregrada, destituída, separada, rebelde. Mas agora uma vida perdoada, liberta, purificada, santificada, consagrada a Deus. E aí então o Espírito de Deus toma posição nesta vida e vai conduzi-la segundo a vontade do Senhor. Então esta guerra acontece a partir deste momento, do momento da conversão. Quando ela se estabelece, já começa a haver uma peleja. Por quê? Porque antigamente a carne dominava, a natureza carnal. E agora vem o Espírito e ele vem para dominar, para dirigir, para orientar, para conduzir. E a carne não se dá por vencida, ela quer impedir a ação do Espírito. Então há uma guerra, uma batalha, um conflito entre a carne e o Espírito, porque eles se opõem um ao outro. Os objetivos são totalmente contrários, tanto da carne quanto do Espírito, e entre eles não pode existir harmonia. Tem que existir uma separação. Um tem que tomar o comando e direcionar a vida daquela pessoa, que é o corpo, para fazer a prática, se agora vivendo em Cristo, para que o Espírito que habita em nós, ele possa nos conduzir a nos aproximar cada vez mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo, em conhecê-lo, servi-lo e adorá-lo. Ao passo que se a carne voltar a ocupar o posto, ela vai subjugar o espírito e ela vai dominar o corpo e vai levá-lo à escravidão, ao desregramento, à prática de pecados nas mais variadas circunstâncias. Então, é aí que existe esse conflito, este confronto. E isto não é fácil de se vencer. É preciso crucificar a carne com as suas paixões, com os seus pecados, e abrir oportunidade para que o Espírito de Deus assuma o controle total sobre a nossa vida e que Ele nos dirija, porque Ele vai levar-nos à presença de Deus. Se a carne prevalecer contra o Espírito, o corpo vai padecer. Então Paulo escreveu isso aqui dizendo, olha, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A concupiscência é o desejo, desejos carnais. E a carne, ela sempre pende para aqueles desejos que são contrários à vontade de Deus, que são alimentados pelo pecado, pelo desvirtuamento na vida da pessoa. E diz, porque a carne cobiça contra o espírito. Ela está guerreando contra o espírito na esperança de vencê-lo, subjugá-lo, tirar o poder do espírito da nossa vida e ela dominar. E quando ela dominar, então a tristeza, os prejuízos, os ferimentos, eles serão graves na nossa vida e alguns poderão ter consequências eternas. Mas o Espírito não se deixa vencer, porque o Espírito de Deus não é de timidez, de covardia. O Espírito de Deus, ele é corajoso, ele vem para nos guiar e vem para nos defender também destas investidas da carne, da natureza carnal. E ele escreve, e contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Então há uma peleja, um de lá, outro de cá, uma guerra. E no meio estamos nós, está o nosso corpo. Porque quem dominar a nossa vida, o corpo vai obedecer.
Se o Espírito assumir o controle da nossa vida, o nosso corpo ele vai se amoldar à vontade de Deus por uma vida santa, uma vida pura, uma vida consagrada, uma vida que glorifique a Deus. Se a carne assumir o posto, ela vai levar esse corpo ao desmembramento, à miséria, à prática de toda sorte de pecados. Porque cada um age segundo a natureza. O espírito age segundo a natureza espiritual. Já a carne age segundo a natureza humana, corrompida pelo pecado, escravizada. Então ele escreveu, dizendo o seguinte: e eles se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, o espírito guerreia para vencer a carne, a natureza humana, a natureza carnal, para que ela não encontre brecha de prevalecer e que o espírito prevaleça. A carne, por outro lado, luta contra o espírito para tentar subjugá-lo e ela assumir o controle da vida. E quando assim fizer, ela vai trazer toda a maldade, toda a crueldade para a expressão daquele corpo. E ele será totalmente adverso à vontade de Deus. E seguindo ele disse: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então o segredo é se deixar guiar pelo Espírito de Deus. É viver no Espírito, é andar no Espírito, é deixar-se guiar pelo Espírito. Quando o Espírito toma a primazia na nossa vida, então nós vamos ser grandemente abençoados por Deus e vamos ser reconduzidos à sua presença. Mas é preciso deixar que o Espírito trabalhe sobre a nossa vida. Porque o que acontece muitas das vezes é que as pessoas, quando se rendem a Jesus, elas o fazem com alegria, com gratidão, mas quando da entrega total da sua vida, elas entregam parte e reservam uma pequena parte. E ali o Espírito não tem poder de atuação porque não lhe foi aberta a oportunidade dele assumir o comando ali. E o que ocorre? Nas áreas em que o Espírito vai dominar, existe aquela que está em resistência. Então o conflito começa aí, e é um conflito interno. E ele traz um desassossego, ele traz uma inquietação, uma canseira, uma fadiga, uma tristeza, porque é a guerra no interior da pessoa. A carne puxando para um lado, o espírito puxando para o outro, e o corpo está ali, e quem vencer vai conduzir este corpo. Então, é justamente isso que se precisa ter bem ciente para não se deixar levar pela inclinação carnal, mas que o Espírito tome controle sobre a nossa vida e nos conduza a fazer, então, a vontade do Senhor. E ele diz, por quê? As obras da carne. Veja quais são as obras da carne. A inclinação carnal, a natureza humana corrompida e contaminada pelo pecado. Veja quais são as obras, quais são o resultado das ações de uma vida dominada pela carne e suas concupiscências. O que é que ela vai obrigar o corpo a fazer? Porque ela vai usar o corpo para expressão das suas vontades. Assim, também como o Espírito vai usar o corpo para nos levar a Deus. Bem, então quais são as obras da carne? As obras da carne, elas estão listadas aqui. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Prostituir é pecar contra o próprio corpo. Prostituição. Impureza. Lascívia. Desejos incontroláveis. Idolatria. Feitiçaria. Inimizades. Porfias.
emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Veja quão grande é o leque das obras da carne e como ele se manifesta. E nós podemos, à luz das obras da carne, identificar quem está governando sobre a nossa vida, se a carne ou se o espírito. Porque se alguma destas obras da carne manifestarem-se na nossa vida e for o nosso comportamento, significará que nós estamos sendo governados pela carne, dirigidos pela natureza humana e, portanto, distante da presença de Deus. Por exemplo, às vezes a pessoa fala, mas a prostituição, impureza, lascívia, essas coisas não, idolatria, feitiçaria, mas tem inimizade, tem porfia, pelejas, tem contendas, tem dissensões, tem invejas e tantas coisas que se manifestam e a pessoa se revela naquilo que faz. Então a pessoa não pode dizer que está andando no espírito se o que está aparente na sua vida, na sua prática diária, no seu comportamento, na sua palavra, vai identificá-lo com as obras da carne. Ela pode dizer que está andando no espírito. Mas se a vida não disser, porque a vida é que vai dizer. As palavras são fáceis de proclamar, de dizer. Porém, o que conta, o testemunho real, verdadeiro, é a vida, é a vivência. É o exemplo que está se dando. Então, se eu ou você somos alguém que somos dominados pela inveja, quem está dominando a nossa vida? O espírito ou a carne? Se nós somos levados a dissensões, a heresias, a pelejas, a iras, a inimizades, se estas coisas são práticas constantes na nossa vida, nós entendemos por aí quem é que está dominando a nossa vida. Então, é fácil perceber se somos dirigidos, dominados e governados pelo espírito ou pela carne. Por isso que é preciso uma vigilância constante. Por quê? Porque as coisas para desandar é questão de segundos. Não se leva muito tempo. Pensa hoje, pensa amanhã, pensa depois, e depois de muito tempo, toma uma decisão. Não. As coisas é assim, ó, num piscar de olhos. A pessoa está aqui, está alegre, está feliz com Jesus, uma bênção, uma maravilha. De repente acontece alguma coisa que não satisfaz aquela pessoa, pronto. Ela já vai explodir em alguma coisa. E quando nós identificarmos algumas destas ações, que são as obras da carne, então nós vamos entender quem é que domina aquela vida. É a carne. E a carne é alimentada pelo pecado. E o pecado é o prato principal de Satanás, que ele oferece às pessoas. Então é preciso ter muito cuidado. As coisas de Deus estão bem claras para que a gente tenha o devido discernimento. Porque às vezes as pessoas estão servindo a Deus, estão cantando, está tudo muito bem. De repente, numa conversa, num desencontro, num desentendimento, há um conflito, há um questionamento e algumas destas coisas se manifestam. E aí, como é que fica? A pessoa está sendo guiada pela carne. Então está agindo de maneira contrária à vontade de Deus. Mas o versículo 22 diz assim, o versículo 21 diz:
e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja que a coisa é muito séria. Se a pessoa tem idolatria, inveja, porfia, dissensão, heresia, contenda, impureza, prostituição, lascívia e tantas estas coisas, significa que ela está fora do reino de Deus. Ela não está no direcionamento para encontrar-se com o Senhor no seu reino de glória. Porque o seu comportamento, a sua prática de vida está identificando que ela está numa direção contrária. Mas e o Espírito? Então diz aqui, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, estas coisas são o fruto do Espírito. Então, quando observar na vida de uma pessoa estas ações, um comportamento baseado nestas virtudes, nós vamos ter o claro discernimento de que aquela pessoa está sendo guiada e conduzida pelo Espírito. Então, a carne foi crucificada, a carne foi subjugada e o Espírito domina naquela vida. E ao dominar, ele vai levá-la à presença de Deus. Será uma vida totalmente oposta àquela que se deixou levar pelas obras da carne. Esta, porém, deixa-se levar pelo fruto do Espírito, que tem como característica caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E ele conclui dizendo, contra estas coisas não há lei. Por quê? Não é transgressão. Agora, as obras da carne existem as leis. Por quê? Para corrigir, para sentenciar, para parar, para aquilo não ir adiante e corromper vidas, famílias, nações. Mas o fruto do Espírito não existe lei para ele. Ele é dirigido pelo Espírito. Portanto, todas as ações desta pessoa, minha ou sua, dentro destas virtudes que é o fruto do Espírito, se nós estivermos nos conduzindo por ali, logo vai alguém ter o discernimento que nós estamos caminhando para o reino de Deus e fazemos parte dele. Quando anterior, ligados na prática das obras da carne, não fazem parte do reino de Deus. Pode dizer que faz, pode falar, mas a verdade é que a palavra de Deus diz que não tem parte no reino de Deus quem estas coisas pratica. Por isso é muito sério, é preciso tomar um cuidado. E nós não podemos deixar nos levar assim pelas coisas e justificar como sendo o meu temperamento, como sendo a minha maneira de ver, entender as coisas, de reagir a elas. Não! Quem serve a Jesus é orientado, é ensinado, é instruído, é levado a ter experiências à luz da palavra de Deus. E com estas experiências, em fé, esta pessoa vai viver na direção do Espírito. Ele é quem vai conduzi-la. Contra essas coisas não há lei. Então estão aí dois tipos de governança na vida humana. Ou a carne, com as suas paixões, domina, ou o Espírito, com as suas virtudes, domina. Um ou outro. Se a carne domina, o corpo escraviza, o corpo padece, a iluminação desaparece, as consequências são tristes e perigosas. Se o Espírito domina e governa aquela vida, ela vai ser edificada com Deus.
vai ser uma vida abençoada e feliz. Porém, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Este crucificar a carne com as suas paixões vai depender de um posicionamento nosso. Nós é que precisamos tomar a posição e não deixar que um ou outro domine a nossa vida. Mas nós nos posicionaremos. Nós seremos guiados e governados por quem? Pela carne, com as suas obras, ou pelo Espírito, com o seu fruto? Por quem nós seremos governados? Um ou outro. Os dois ao mesmo tempo não é possível, porque são opostos entre si. Há um conflito, há uma oposição. Cada um está para uma direção. O Espírito para Deus, a carne para o mundo, para o pecado. Então os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. E ele termina dizendo: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Porque a pessoa diz: não, eu vivo no espírito. Vive no espírito, mas anda no espírito? Não. Como é que se vive no espírito se não anda no espírito? Não tem correspondência entre uma coisa e outra. Quem vive no espírito, anda também no espírito. E é isso que Paulo termina dizendo aqui, motivando e direcionando aqueles irmãos a isto, a viver e andar no espírito. Quando se vive e anda no espírito, as obras da carne não encontrarão porta aberta na nossa vida. Pode vir, pode tentar, pode fazer oferendas, mas não vai ter êxito, porque lá dentro, quem está governando, direcionando e dirigindo a vida é o Espírito que lá habita. E ele lá está, porque houve uma obra de conversão, de transformação, de libertação, e o Espírito veio fazer morada. Então, o Espírito de Deus estando em mim, estando em você, estando em nós, isto é um sinal louvável de que andamos em Espírito. Mas é preciso também viver no Espírito. Andar e viver. Então, este foi o ponto que Paulo trouxe para aqueles irmãos da Galácia, para que eles pudessem entender como é que as coisas acontecem. E nós, no pleno século XXI, precisamos voltar a textos da palavra de Deus, não para algo profundo e escondido, mas aquilo que está claro na palavra do Senhor, para que possamos ler, meditar e tirar lições para a nossa vida. Ora, se você é explosivo, se você não tem controle com a sua boca, se a sua linguagem é uma linguagem indecente, deturpada, e você vai dizer que está servindo a Cristo, as coisas não casam. Você está sendo governado pela carne, pela inclinação carnal, alimentada pelo pecado. E, portanto, desconectado da presença de Deus. Porque quem está ligado a Deus vai demonstrar na sua vida os frutos do Espírito, que são as coisas boas, porque partem de Deus para nós. Agora, as obras da carne, do pecado entronizado na nossa vida, que vai gerando estas coisas e vai nos colocando em dificuldades, em embaraços a cada momento. E nós sozinhos não conseguimos nos libertar deles. Mas através de Jesus, isto se tornou possível. Porque Jesus veio para buscar e salvar o perdido, Jesus veio para libertar, Jesus veio para transformar, Jesus veio para fazer morada em nosso coração. Então, quando nós olhamos por este momento, por esse prisma, nós vamos entender que a melhor escolha a fazer
é andar no Espírito, é viver no Espírito, é demonstrar no nosso comportamento, seja por atos ou palavras, de que nós estamos ligados a Deus e com acesso ao reino de Deus, fazendo parte dele. Então ele trouxe estas orientações para aqueles irmãos da Galácia que eles estavam sendo bombardeados pelos infiltrados. Hoje também existe nas igrejas muitos infiltrados que estão minando a fortaleza dos crentes, com as suas heresias, com os seus enganos, as suas mentiras, a falsificação do genuíno evangelho de Jesus Cristo. E as pessoas estão vivendo somente de aparência. E isto não leva à presença de Deus e nem dá ao Espírito controle absoluto sobre a vida. Este controle é quando há uma verdadeira conversão, uma transformação operada por Jesus na vida das pessoas. Então fica aqui para nossa orientação esta importante lição que o apóstolo Paulo deixou escrito para os irmãos da Galácia e fica também para nós. Então agora é preciso observar, olhar o nosso comportamento, olhar os nossos atos e palavras e ver aonde nós estamos nos enquadrando. Qual é o teor da nossa linguagem? Quais são os nossos comportamentos? Como é que nós nos comportamos? Qual é o resultado daquilo que falamos? Como falamos? Se estão ligados a obras da carne ou ao fruto do Espírito? Isto é possível entender, porque nós nos damos a conhecer pelas nossas ações. Se estamos pela carne, os nossos lábios não vão dizer outra coisa. Eles vão falar o que está lá entronizado no nosso coração. Mas se o Espírito domina, os lábios vão dizer o que o Espírito diz. E aí quem ouvir e entender vai discernir quem é ou quem não é que está servindo a Deus em verdade, sinceridade e pureza de coração. Tem que ser assim. É preciso ir por este caminho. Mas observe, se notar que está indo na direção errada, contrária ao propósito e à vontade de Deus, pare, peça a Deus graça e força e tome a direção certa, volte-se com pressa para a presença de Deus, acerte-se com Ele e viva o restante dos seus dias guiado e dirigido pelo Espírito de Deus, vivendo e andando no Espírito. E assim estará assegurado diante da presença do Senhor. Ao passo que quem anda e vive na carne, na prática das obras da carne, que são alimentadas, como sempre digo, pelo pecado, não terão este lugar assegurado com Deus na eternidade, mas comparecerão para receber uma sentença de acordo com os atos que praticou. Então fica claro discernir um e outro. Já discerniu que caminho você está? De que forma você está andando? Se no espírito ou se na carne? Faça esta análise. Coloque-se diante de Deus e procure o melhor, que é andar no Espírito, ser dirigido pelo Espírito, viver no Espírito e glorificar o nome do Senhor. Que esta palavra fale bem fundo ao nosso coração, para nos despertar e ver quem domina sobre a nossa vida. Se o Espírito está no controle ou se a carne está no controle. Quem está dominando
a nossa vida. Disto, vamos discernir para onde estamos indo. Para o céu ou para o inferno? Para a salvação em Cristo ou para a perdição? Tudo isto é possível saber analisando e comparando à luz desse texto da palavra de Deus. E que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude e abençoe-nos em nome de Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.